TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. E nesta edição, Prefeitura e Banco Santander discutem compensação de dívidas. Firjan Sienai oferece 380 vagas em cursos gratuitos em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis dá continuidade às convocações da educação. E o diálogo com o objetivo de conhecer o encontro leve. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate. Deste dia 1º de agosto, começamos um novo mês agora. E olha só, gente, como vocês já sabem, todo dia 1º é dia de Pix Day da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO. Essa campanha tem como foco mobilizar a população para contribuir financeiramente com a instituição por meio do Pix. A proposta da nova campanha é reforçar que a chave appo@appo.org.br, que está aparecendo na barrinha aqui embaixo, está disponível todos os dias para receber doações que ajudam a sustentar os atendimentos oferecidos gratuitamente pela APPO. E é importante destacar, como eu acabei de dizer, que apesar de hoje ser o Pix Day, as contribuições não precisam correr apenas no início do mês. Qualquer valor em qualquer dia faz diferença. Reforçando mais uma vez, a chave Pix para ajudar a APPO é appo@appo.org.br, está aparecendo aqui embaixo, e para quem puder para quem quiser e puder ajudar para poder colaborar com a associação. E olha, gente, representantes da Prefeitura Municipal e do Banco Santander estiveram presentes na 4ª Vara Civil de Petrópolis na quarta-feira para uma audiência que discutiu um possível acordo em torno de valores que estão sendo disputados judicialmente entre as duas partes. A audiência teve como foco a tentativa de acordo sobre uma disputa milionária na Justiça, onde o Banco Santander cobra do município de Petrópolis mais de R$ 4.500.000 referentes a valores consignados de servidores públicos. A Prefeitura contra-ataca e afirma que o Santander deve ainda mais, uma dívida superior a R$ 6 milhões em tributos municipais como IPTU e ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. A proposta feita pela Prefeitura Municipal é que o banco compense o que deve com o que tem a receber. Já para o Banco Santander, os valores são privados, descontados do salário de servidores e, por isso, não se misturam com dívidas tributárias. Atendendo a um pedido do próprio Santander, a Prefeitura se comprometeu a apresentar até o dia 10 de agosto todos os documentos que comprovem a origem da dívida apontada. Com isso, a análise da possível compensação ficará a cargo da Justiça. Para nós, não temos nenhum problema de negociar esse valor, só que o que eu tenho hoje é que há uma pendência de 4 milhões a ser repassada. Eu não tenho essa informação dos 6 milhões. Então, vocês teriam que ao menos tentar me comprovar a origem disso, para que eu possa submeter isso ao banco, para verificar se há a possibilidade dessa compensação de valores. E agora, mudando de assunto drasticamente, indo para a área da saúde, Petrópolis já aplicou em 2025 81.098 vacinas contra a gripe influenza, um importante imunizante para o combate à gripe. A Prefeitura reforça a importância dessa vacinação, uma vez que a cobertura do público prioritário ainda é considerada baixa, com 46,65% dele atingido. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, até o momento tivemos uma cobertura de 46,55% de idosos vacinados, 48,03% de crianças e 39% de gestantes, dados preocupantes. A campanha contra a gripe começou no dia 2 de abril, apenas para o público prioritário, mas a vacina foi liberada em Petrópolis para todos os públicos no dia 21 de maio. O imunizante deste ano é trivalente e protege contra os vírus tipo A do H1N1, A também do H3N2 e também do vírus B.
A vacina contra a gripe influenza está disponível em 31 postos de saúde de Petrópolis e a influenza é uma infecção respiratória. Para quem não conhece, né, a gente está falando sobre a imunização, mas para quem não conhece, a influenza é uma infecção respiratória viral aguda de elevada transmissibilidade. A vacina possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. Muito importante que realmente toda a população faça a vacinação para que o nível, a transmissibilidade, o nível de pessoas contaminadas seja diminuído e, principalmente, caso a pessoa seja contaminada, que ela não tenha grandes complicações por conta desse vírus. E agora, mudando de assunto mais uma vez, vamos falar de oportunidade. A Firjan Senai está com inscrições abertas para 380 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional aqui em Petrópolis, com início previsto entre agosto e dezembro deste ano, a depender, é claro, de cada turma. As inscrições e matrículas devem ser feitas exclusivamente de forma presencial na unidade da Firjan Senai no Bingen. Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, o que inclui idade e escolaridade, além de ter renda familiar mensal per capita bruta de até um salário mínimo e meio. O edital contempla turmas presenciais, semipresenciais e EAD, nas áreas de assistência de operações em logística, marceneiro, programador back-end, operador de máquinas operatrizes, operador de sistemas computacionais em rede, programador de front-end, serralheiro de ferro, web designer, eletricista predial e administrador de banco de dados. Além disso, é fundamental ter um computador, já que parte das aulas do curso será de forma online. Os candidatos interessados deverão fazer as inscrições na unidade Firjan Senai Bingen, na rua Bingen, número 130. As vagas serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite. Já as aulas têm o início previsto entre 12 de agosto e 17 de dezembro, a depender do curso escolhido. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Mariana. E quando a gente está falando desses cursos de qualificação profissional, é claro, a gente está falando indiretamente de emprego. E a Prefeitura de Petrópolis iniciou o processo de nomeação dos aprovados no concurso público da Secretaria de Educação, realizado lá em 2022. A medida foi possível após a aprovação de uma nova legislação municipal no dia 16 de julho, que ampliou o número de cargos efetivos disponíveis na rede de ensino. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a nova lei ajusta a quantidade de vagas de acordo com a demanda da rede municipal sem criar novas funções. Com isso, o município afirma estar corrigindo um gargalo histórico na educação, que acumula um déficit de cerca de 1.100 profissionais. Ainda de acordo com o Executivo Municipal, a convocação de parte dos aprovados já havia ocorrido em dezembro de 2024. No entanto, na época, a legislação vigente não previa número suficiente de cargos para a efetivação dos candidatos, o que impediu o avanço do processo. Que depois que a lei, com a abertura dos postos de trabalho, de vagas para professores, fosse sancionada, esses que foram chamados até o final do ano e que estão aguardando posse, seriam chamados para tomar posse. Com a adequação legal já em vigor, a convocação dos concursados já está em curso. A Prefeitura informou ainda que será publicada a lista de desistência para que haja a substituição e o processo seletivo continue em curso. E mais do que isso, a gente sabe que existe a lei para o fim dos RPAs, que existe vaga e carência na educação, então a gente aguarda ansiosamente para que o prefeito faça novas convocações. E aí, do concurso da educação e dos outros concursos que também estão em vigência. A lei sancionada neste mês pelo prefeito Ingo Rames prevê ainda a divulgação da lista de aprovados por cargo e região, dados sobre exames exigidos, situação da lista de espera e eventuais recursos administrativos ou judiciais. O prazo para a atualização é de até 30 dias após qualquer alteração na situação do concurso e 45 dias para concursos já homologados. E quando nós estamos falando dos convocados de educação, nós estamos falando de servidores públicos.
E seguindo no assunto dos servidores, a Prefeitura de Petrópolis anunciou ontem, na quinta-feira, o pagamento do salário dos servidores. Mas Ingo Rames anunciou ainda que o adiantamento do 13º, que é costumeiro aqui na cidade, não vai ser realizado. Nós voltamos com mais uma matéria da Ana Beatriz Tomás, que traz mais informações. Conforme prevê a legislação, o adiantamento do 13º salário deve ser realizado até o mês de novembro. E nesta quinta-feira, dia 31 de julho, através das redes sociais, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, anunciou que estava sendo realizado o pagamento dos salários dos servidores, dentro do prazo previsto, mas anunciou que o adiantamento do 13º salário não seria realizado. Primeiro que hoje é 31 de julho, todos os salários serão pagos em dia, então hoje todos receberão durante o dia o seu salário referente ao mês de julho. Infelizmente, o 13º não poderá ser pago hoje, a primeira parcela, em função da grave crise financeira que nós estamos encontrando. A gente tem trabalhado muito para reverter isso, porém não foi possível pagar a primeira parcela do 13º. Elas serão pagas dentro das datas que a lei determina, que é novembro e dezembro, porém pode ser que nós consigamos antecipá-las de alguma forma. Vale destacar que no dia 16 de julho, a Prefeitura de Petrópolis decretou o estado de calamidade financeira e uma série de medidas, incluindo reformulações do Executivo Municipal, foram tomadas com o intuito de gerir a crise financeira que atinge o município. E agora, trocando de assunto mais uma vez, a Prefeitura de Petrópolis concluiu a revitalização da iluminação dos terminais de ônibus aqui da cidade. Depois do serviço ser realizado em Correios e no centro, foi a vez do terminal Itaipava receber melhorias. O trabalho foi realizado nesta quarta-feira, dia 30, e beneficia cerca de 12 mil passageiros que frequentam o espaço diariamente, além dos funcionários que trabalham no local. Vale destacar que o terminal Itaipava é rota de mais de 450 viagens, feitas todos os dias por 21 linhas de ônibus. No local foram instalados 17 refletores de LED com potência de 300 watts e mais 5 luminárias de LED com 150 watts na área de circulação dos coletivos e também nas áreas de circulação dos coletivos. Também vale destacar que houve manutenção de luminárias que ficou na parte interna usada pelos pedestres. Esse trabalho teve início pelo terminal Correias, quando foram instaladas 60 refletores com potências entre 200 e 300 watts, posicionados para iluminar a área onde ficam os passageiros, as baias e também as faixas de circulação dos ônibus que atendem os bairros. Em seguida, o serviço também foi realizado aqui no terminal do centro, onde 70 luminárias de 50 watts foram substituídas por refletores de 200, tanto na parte interna, onde é feito o embarque e desembarque do maior número de linhas de ônibus e também a maior circulação de passageiros, quanto na parte da calçada da Rua Doutor Porciúncula, que é utilizada pelos coletivos. Os serviços de terminais foi realizado pelo Departamento de Iluminação Pública, que é vinculado à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. E quando nós estamos falando de ônibus, falamos, é claro, de trânsito. E neste fim de semana nós teremos alguns eventos aqui na cidade, o que vai impactar diretamente o funcionamento de algumas ruas e algumas delas ficarão inclusive interditadas. A nossa repórter Marina Braga está nas ruas e vai trazer mais detalhes sobre essas interdições. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta pra gente o que muda no trânsito nesse fim de semana. Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Neste fim de semana vai acontecer os últimos dias do Festival do Chocolate, um evento que acontece ali no Palácio do Cristal, e por isso a rua Alfredo Pachá já está interditada ao trânsito. E por causa do fechamento da rua Alfredo Pachá, que é a rua ali em frente ao Palácio do Cristal mesmo, a rua Padre Siqueira, que fica aos fundos do Palácio do Cristal, está com o trânsito invertido, funcionando no sentido Piabanha e sentido Roberto da Silveira. Outras mudanças também ocorrem para o embarque, desembarque e estacionamento dos ônibus de turismo. A rua Monte Cadeiros, ali mais ou menos do trecho da Locatelli até o Gueren, funcionará como local de estacionamento para esses ônibus. Já no domingo, entre as 5 horas da manhã e ali por volta de 1 da tarde, acontece a meia maratona de Petrópolis. A concentração e a largada são na Avenida Joaquim Rola, no Quitandinho. E durante o trajeto, haverá algumas alterações no trânsito. Então, assim, neste fim de semana, além de ter essas interdições no trânsito, né, tem esses eventos que vai atrair turistas aqui para a cidade, então com certeza isso vai impactar ainda mais no trânsito. E aí, se você tiver algum compromisso com hora marcada, se programe, saia mais cedo para não ter problema. Volta com você, Hugo.
Verdade, Mariana, o que você falou é o essencial. Quem aqui da cidade sabe que, nesses períodos que tem uma concentração maior de turistas, o trânsito dá uma emboladinha. Então, é só sair um pouco mais cedo, se preparar, porque realmente já é o que é esperado a gente ter um pouco mais de trânsito. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. E encerrando a participação dela, também nós encerramos o nosso primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate de hoje. Vamos para um rápido intervalo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. E a gente oficialmente sextou, chegamos na sexta-feira, também estamos no início do mês. E a gente, é claro, quer saber como é que vai ficar a temperatura, o clima nesses próximos dias. Então aqui estamos ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Como é que fica o tempo neste sábado, neste domingo, neste fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, aqui em Petrópolis, pelo menos, amanheceu muito frio praticamente toda essa semana. Mas olha só, o sábado em Nova Friburgo terá sol com nevoeiro ao amanhecer. E as nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas podem variar entre a mínima de 8 e a máxima de 19 graus. Já no domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite, com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o fim de semana segue essa mesma tendência. O sábado será de sol com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens durante a tarde. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 20 graus. Enquanto no domingo, a variação ficará entre a mínima de 11 e a máxima de 20 graus. Um dia de sol com nuvens e períodos de céu nublado.
e na parte da noite as nuvens diminuem. E aqui em Petrópolis não será diferente das outras cidades da região serrana. A previsão para o sábado é de sol com nevoeiro ao amanhecer e períodos de céu nublado durante todo o dia. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 21 graus. E no domingo a previsão também é de céu nublado, com diminuição das nuvens na parte da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão está bem parecida com a região serrana, que é surpreendente. O sábado terá temperaturas variando entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus, e um dia de sol com nevoeiro e também aumento de nuvens ao longo do dia. O domingo será de sol com muitas nuvens que se dissipam com o decorrer do dia. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens, mas também não chove. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus. E no domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e à noite com poucas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus. Hugo, região serrana, então, com temperaturas mínimas lá embaixo e até as temperaturas máximas. Já na região centro-sul vai estar um pouquinho mais quente. É verdade, Toledo, vai estar realmente um pouquinho mais quente lá na região centro-sul. E essa já é a tendência, já é o histórico recente, né? São características diferentes que tem essas duas regiões. Mas eu queria destacar um ponto, que está um pouquinho mais quente também do que no restante dessa semana, desse meio de semana que foi bem frio. Agora as temperaturas ainda estão baixas, o frio persiste, mas é um frio um pouco menos intenso. A gente pode pegar aqui por Petrópolis, que vai ter no domingo temperatura mínima na casa de 12 graus. Teve dia da semana que foi a máxima de 15, então a gente pode perceber que continua frio, mas é um frio um pouco menos intenso. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para o sábado nas cidades da nossa região de cobertura. E saindo da nossa previsão do tempo, vamos agora para o Correio Político. Olha só, gente, o Correio Político de hoje é focado fora de Petrópolis. A gente vai lá para Três Rios, onde o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o TRE-RJ, aprovou na sessão desta quinta-feira o calendário das eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito em Três Rios, na região centro-sul fluminense. A votação vai acontecer no domingo, dia 5 de outubro, e a chapa vencedora vai exercer o mandato até o dia 31 de dezembro de 2028. Estão aptos a votar nas eleições suplementares eleitoras e eleitores constantes no cadastro eleitoral em situação regular e com domicílio eleitoral na cidade de Três Rios até 7 de maio de 2025. Poderão concorrer no pleito aquelas pessoas filiadas a partido político e com domicílio eleitoral até 8 de abril de 2025. Não poderão participar da nova eleição os candidatos que deram causa à nulidade da eleição municipal majoritária, realizada no dia 6 de outubro de 2024. Os pedidos de registro de candidatura devem ser encaminhados para a zona eleitoral até o dia 29 de agosto. A partir dessa data, os 2 cartórios da cidade de Três Rios vão funcionar em regime de plantão. A propaganda eleitoral será permitida a partir de 30 de agosto e os eleitos vão ser diplomados até dia 27 de outubro, após prestação de contas da campanha. No dia 1º de julho, o Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, confirmou a inegibilidade de Joacir Barbaglio Pereira e manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. O órgão regional havia indeferido o registro de candidatura para as eleições de 2024. Joa foi declarado inelegível, já que teve as contas de gestão como presidente da Câmara Municipal de Três Rios reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, TSE, em 2019. O candidato disputou sub júdice o pleito municipal em 2024, tendo sido diplomado e tomado posse no cargo por liminar do TSE.
No entanto, em 9 de junho deste ano, o próprio TSE revogou a liminar que permitia a permanência de Joa no cargo e determinou o afastamento. Em função disso, o presidente da Câmara Municipal, Jonas Dico, assumiu interinamente o cargo de prefeito. E esse foi o nosso correio político bem curto, mas muito importante de hoje. E agora, saindo das informações mais voltadas para a nossa região de cobertura e indo para um ponto mais nacional, nós vamos acompanhar a pesquisa industrial mensal referente ao mês de julho, feito pelo IBGE. O setor industrial assinalou em junho de 2025 ligeira variação positiva frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, mas mostrou o predomínio de taxas positivas, já que 17 das 25 atividades industriais investigadas apontaram expansão na produção. Vale destacar que o avanço de 0,1% registrado nesse mês interrompeu 2 meses consecutivos de queda na produção, período em que acumulou perda de 1,2%. Com esses resultados, a produção industrial se encontra 2% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 15,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Ainda no confronto junho de 2025 com o mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, entre as atividades, a influência positiva mais importante foi assinalada por veículos automotores, reboques e carrocerias, que cresceu 2,4% após recuar 4% no mês de maio de 2025, quando interrompeu 2 meses consecutivos de expansão na produção, período em que acumulou ganho de 4,2%. Vale destacar que o setor automobilístico nesse mês foi impulsionado pela maior produção de automóveis. Por outro lado, entre as 8 atividades que mostram recuo na produção, indústrias extrativas, coque, produtos derivados do petróleo, biocombustíveis e produtos alimentícios exerceram os principais impactos em junho de 2025. O setor extrativo foi pressionado em grande parte pela menor extração de minérios de ferro, a atividade de derivados do petróleo e biocombustíveis foi influenciada pela redução na produção do álcool e, em menor escala, do grupamento de produtos derivados do petróleo e, por fim, a indústria de produtos alimentícios, que marca o 4º mês consecutivo de queda na produção, foi impactada sobretudo pelos itens açúcar, carnes de bovino, de aves e de suínos, sucos de laranja e alguns produtos derivados da soja. No confronto com o igual mês do ano anterior, a produção industrial, ao recuar 1,3% em junho de 2025, voltou a mostrar queda nesse tipo de comparação e apontou a perda mais acentuada desde março de 2024, quando registrou uma redução de 2,9%. Contudo, no índice desse mês, observa-se predomínio de taxas positivas, alcançando 2 das 4 grandes categorias econômicas e 13 dos 25 ramos industriais pesquisados. Vale destacar que no índice mensal desse mês não se verifica a influência do efeito calendário, já que junho de 2025 teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior, mas observa-se uma base de comparação mais elevada, uma vez que o setor industrial avançou 3,2% em junho de 2024. Com esses resultados, o total da indústria avança 1,2% nos 6 primeiros meses de 2025, permanecendo dessa forma com um movimento de expansão na produção, mas mostra redução na intensidade do crescimento frente aos meses anteriores. Esse menor dinamismo também foi verificado em termos semestrais, já que a produção industrial, embora permaneça com resultado positivo no fechamento do primeiro semestre de 2025, assinala a redução no ritmo de expansão quando comparado com os resultados do primeiro e segundo semestres de 2024. Vai destacar que esse comportamento também foi observado nas 4 grandes categorias econômicas. E o Brasil atingiu no segundo trimestre do ano a taxa de desemprego de 5,8%. É o menor patamar já registrado pela série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que foi iniciada em 2012. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua, divulgada nesta quinta-feira.
O levantamento mostra ainda que o país bateu recorde de desemprego com carteira e salário do trabalhador. A menor taxa de desocupação pertencia a novembro de 2024, com 6,1%. No primeiro trimestre de 2025, o índice estava em 7%. Já no segundo trimestre de 2024, era 6,9%. O país tinha 102,3 milhões de trabalhadores ocupados e cerca de 6 milhões desocupados. O número de pessoas à procura de trabalho representa recuo de 17% ante o primeiro trimestre. Já o número de ocupados subiu 1,8% de um trimestre para o outro, o que significa 1.800.000 pessoas a mais trabalhando no país. O contingente de pessoas com carteira assinada no setor privado atingiu 39 milhões, crescimento de 0,9% ante o primeiro trimestre do ano e o maior já registrado pelo IBGE. O número de trabalhadoras sem carteira assinada também cresceu, chegando a 13 milhões. A PNAD, divulgada nesta quinta-feira, é a primeira que apresenta a ponderação com base em dados apurados pelo censo de 2022. A mudança consiste em um ajuste da amostra representativa de domicílios visitados pelos pesquisadores do IBGE. A atualização é praxe de órgãos de estatísticas em todo o mundo. E a medida provisória do governo federal que garantirá gás de cozinha gratuito a 17 milhões de famílias já se encontra em fase final de elaboração. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a iniciativa deverá ser oficializada em breve no âmbito do programa Gás para Todos. Recentemente, durante a inauguração da usina termoelétrica GNA2, no Porto do Açu, em São João da Barra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a intenção do governo em oferecer gás gratuito às famílias mais pobres. De acordo com o governo federal, as pessoas mais humildes deste país vão parar de pagar o gás a R$ 140. Em agosto de 2024, quando o Brasil ainda se encontrava no mapa da fome, segundo as Nações Unidas, o governo chegou a projetar que mais de 20 milhões de famílias poderiam ser beneficiadas até dezembro de 2025. O ministro de Minas e Energia disse que o programa representa uma política pública com foco social e energético. Ainda de acordo com o governo federal, trata-se de melhorar as condições de vida da população mais carente, além de contribuir para a saúde pública ao substituir o uso da lenha por uma fonte de energia mais limpa, protegendo principalmente mulheres e crianças da exposição à fumaça tóxica. E agora, terminando esse assunto do gás, nós vamos para um rápido intervalo para daqui a pouco a gente começar a nossa entrevista com a Aline Brito, que vai conversar com a gente sobre o Encontro Leve. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids & Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com a Aline, que vai conversar um pouco com a gente sobre o Encontro Leve. Boa tarde, Aline, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem com você? Eu tô bem. Um prazer te receber aqui, estou tudo bem. E antes da gente começar, a conversar definitivamente sobre o tema, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Sim. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Aline Brito, sou mentora de emagrecimento integrativo feminino e ajudo as mulheres a viverem a sua melhor versão, através de um estilo de vida saudável e promovendo sempre o bem-estar. Perfeito. Então, Aline, a gente veio conversar sobre o Encontro Leve. Vou pedir para você explicar o que é esse encontro. Bom, o Encontro Leve, a gente está na nossa primeira edição. É um piquenique, Hugo, para promover saúde, promover conhecimento para as mulheres, porque eu acredito que o emagrecimento duradouro, ele vem através de um estilo de vida mais saudável, sabe? E no Encontro Leve a gente vai ter palestras com terapeutas para poder falar um pouco da mudança de mentalidade, né? Porque muita gente acha que simplesmente seguir um plano alimentar ou uma dieta já faz o efeito de você ter um emagrecimento duradouro. Mas eu viso sempre na saúde feminina, principalmente para as mulheres acima de 40 anos, que é o meu grande público. E nesse encontro a gente vai ter atividades físicas leves, meditação, respiração, palestras sobre estilo de vida saudável, além de um café da manhã saudável que eu tenho certeza que toda mulher vai gostar. Perfeito. Inclusive, já para a gente começar a destrinchar esse assunto, vou te perguntar qual é a importância, é claro, tem a parte da alimentação nesse meio, mas um outro ponto que sempre é muito destacado é a questão dos exercícios. Qual a importância dos exercícios nessa mudança de rotina, nessa mudança de estilo de alimentação? Bom, eu diria que a alimentação realmente assim, é 60% a 70% do sucesso de um corpo ideal, que a mulher considera para ela, né? Porque eu sempre falo que não é sobre estética, simplesmente. É sobre você ter a sua melhor versão, o seu melhor corpo, se olhar no espelho e se sentir bem. A atividade física, ela está diretamente associada a uma alimentação mais saudável. Eu costumo atender, né, eu faço atendimento presencial também, e quando eu atendo as mulheres que têm sedentarismo com atividade física, nunca praticaram o exercício, elas chegam para mim e falam assim: Aline, durante a sua mentoria, os 30 dias, eu vou fazer atividade física, beleza, mas depois eu tenho que continuar. E aí eu falo, claro, isso tem que ser parte de você.
Então, eu vejo hoje, Hugo, que a grande dificuldade das mulheres de praticarem o exercício físico não é pela falta de força de vontade delas, e sim pela falta de organização na rotina. A gente sabe que para criar um novo hábito, você precisa criar rotina. Gente, não tem milagre, não tem fórmula mágica. O que tem é aquela decisão interna, sabe? Olha, hoje eu vou me decidir porque eu vou decidir viver uma vida melhor, ter mais liberdade na velhice, ter mais independência. Então é sempre sobre longevidade. E não existe um corpo saudável com metabolismo acelerado se não tem músculo. Um corpo saudável precisa de massa muscular. E a massa muscular ela não é construída apenas com a alimentação ideal. Claro que sim, mas ela precisa estar associada a exercícios de força e contínuo. Perfeito, um ponto bem interessante e que a gente tem que destacar. Que é claro, tem a parte de alimentação, como você destacou, é 60%, 70%. Mas precisa ser também aliado a outro ponto, que é o ponto do exercício físico. E como você mesmo disse, é um efeito que é algo que precisa ser contínuo. Não adianta ser só ali no momento, tem que ser algo contínuo, tem que se virar realmente um hábito. Sim. E pode gerar diversos benefícios futuros. Pode uma velhice um pouco mais confortável, algo mais, um conforto realmente, uma qualidade de vida maior no futuro. E eu queria te perguntar, Aline, justamente sobre essa questão do exercício físico contínuo. Não só do exercício físico agora. É muito importante que tanto essa alimentação diferenciada, a alimentação mais saudável, quanto a parte do exercício sejam contínuos. E parar muitas vezes pode parecer um pouco tentador, né? Ou dar aquela aliviada, hoje não, mas são essas pequenas, vamos dizer, concessões que dão que são um grande problema, não é mesmo? Então, o que eu vejo assim, o que chega para mim, né, das mulheres querendo ajuda, a maioria fala a mesma, acho que unânime, fala a mesma coisa. Aline, eu até começo, mas eu não consigo continuar. Então, o grande problema sempre é a constância. Porque é muito confortável para o nosso corpo e para o nosso cérebro, e aí a gente sabe que hoje em dia existem muitos estudos da questão da neurociência explicando, né, a importância de você ter uma mente forte para você conseguir dar continuidade. Então, se essa mulher não tem esse treino mental que ela precisa ter, dificilmente ela vai conseguir manter a constância. Mas eu volto aqui a falar, o ponto principal para você ter essa constância, que realmente é o que vai fazer você chegar aos resultados que você quer. E outra coisa também muito importante, Hugo, a longo prazo, gente, é preciso aceitar o processo, sabe? Sempre quando a gente procura fórmulas mágicas, que ninguém tem paciência, né? Para poder chegar no resultado. Por exemplo, eu tenho um estilo de vida saudável há mais de 20 anos. Hoje eu tenho 44 anos, no meu melhor momento, na minha melhor versão, no meu melhor corpo. Eu adoro chegar da frente do espelho, colocar um biquíni sem problemas e ir pra praia. Não é sobre estética, é sobre eu me sentir bem comigo mesma, sabe? Eu acho que toda mulher merece, tem esse direito de viver a sua melhor versão. Mas, infelizmente, eu não conseguiria chegar até aqui se eu não tivesse a constância que eu tenho. Hoje mesmo, eu vim pra cá para uma entrevista, eu estava falando com você aqui nos bastidores. Eu tô com meu filho de férias na praia, eu vim aqui só para essa entrevista e hoje de manhã eu estava mantendo a minha rotina. Estou comendo de tudo que eu tenho vontade, não é sobre restrição, é sobre educação. Então, eu sempre acredito que a partir do momento que você tem a informação certa, que você é treinada para aquilo e você se educa, você consegue manter a constância. Mas dificilmente, se você não aceitar esse processo, você não vai conseguir. Então, o segredo está no processo, em aceitar esse processo, sabe? Aceitar esse processo que muitas vezes, como fazer academia, por exemplo, dá um exemplo bom, que em um mês você não vai ver diferença nenhuma, mas em 3 meses aí as mudanças começam a aparecer. São certas coisas que realmente é um churrasco que você vai fazer, uma carne que você vai fazer que demora mais tempo para fazer, que no momento que você colocar, não está mudando nada, mas está mudando. Só que aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Sim. E no futuro você vai ver aquele resultado realmente satisfatório para você. Como você mesmo disse, não é questão de se aceitar em algum paradigma, se aceitar, se colocar dentro de um padrão, mas sim ficar saudável e ficar feliz consigo mesmo, ficar satisfeita consigo mesmo. Eu queria te perguntar, Aline, eu sei que essa parte é mais da mentoria, mas
Para a gente dar uma entregadinha já, queria te perguntar essa questão da alimentação. Você falou muito de educação alimentar. É um ponto que é o ponto essencial, não é mesmo? Você mesmo falou, não é restringir, e sim ter consciência, ter essa educação. Sim. A minha mentoria, qualquer coisa que eu faça, né, qualquer trabalho, projeto que eu me envolva, eu sempre vou falar sobre educação. Então, ensinar para essa mulher o que é um alimento bom para ela. Veja bem, nem sempre toda alimentação saudável convém a determinados tipos de pessoas. Cada ser humano é um ser único. Eu gosto de trabalhar muito com atendimento humanizado. Não existe um padrão, vou seguir um protocolo. Não existe, porque somos seres únicos. Por isso que eu estou me especializando nessa parte da nutrição integrativa, justamente para poder trazer esse estudo de caso a caso, sabe? De personalizar os atendimentos de acordo com o ambiente que essa mulher vive, é importante, a genética dessa mulher, o DNA dessa mulher, os hábitos que essa mulher tem, o comportamento que ela tem dentro de casa, com quem ela convive, como ela dorme. Então, por exemplo, dentro da minha mentoria, a mulher vai entrar aprendendo a ter uma rotina da manhã saudável, que é um tempo de qualidade para ela, porque a gente sabe que se deixar a rotina para ela no final do dia, ela não vai conseguir. Essa mulher está esgotada. Essa é uma mulher que cuida da casa, do filho, do marido e ainda vai trabalhar. Então não tem força, energia que sobre para o final do dia para ela praticar esse tempo de qualidade para ela. Então eu ensino essa mulher a ter um tempo de qualidade para ela de manhã, criando rotinas possíveis, fazendo passo a passo, bem devagar. É 1% a cada dia, sabe? A gente sempre ouve essa frase, né? Estou 1% melhor a cada dia. É assim que você vai construir hábitos duradouros e que vai fazer diferença lá na frente. Além disso, uma outra coisa muito importante que eu ensino é a questão do sono reparador. Porque o emagrecimento ele está diretamente ligado ao seu sono. E aí as pessoas acham que ter um sono reparador é dormir 8 horas por dia. Mas não. Por exemplo, então eu durmo de meia-noite às 10. Então eu tenho sono reparador, dormir 10 horas. Não. Porque o nosso corpo, né, a nossa máquina humana é tão perfeita que existe hora para tudo, existe uma sincronia para que tudo aconteça. E os hormônios que são essenciais para o emagrecimento, para acelerar o metabolismo, hormônios da felicidade, o GH, que é o hormônio do crescimento, que explode o músculo que a gente gosta, que fica com o corpo bonito, definido, a melatonina e tantos outros, eles são produzidos à noite, através de um sono reparador. Se você não tem um sono reparador, você não aprende sobre isso, que é o básico, você não tem como emagrecer. E aí eu recebo muitas mulheres que chegam para mim e falam: Aline, eu como saudável, eu faço de tudo, eu faço academia e não consigo emagrecer, porque você não está produzindo os hormônios certos na hora certa. Então, quando eu falei educação, é educação mesmo, sabe? É ensinar a quantidade de água que tem que beber para o metabolismo acelerar, é ensinar como ter um sono reparador, é ensinar como ter uma rotina da manhã, é pegar na mão dessa mulher e montar um passo a passo com ela de acordo com a necessidade dela. E é nisso que eu acredito, o meu trabalho é todo focado para isso, porque realmente é só dessa forma. Eu já passei por isso, eu já estive no lugar dessa mulher que não conseguia terminar, né? Começava e nunca conseguia terminar. Então a única coisa que me proporcionou a chegar hoje, aos 44 anos, bem, foi eu ter essa rotina e aprendendo sobre tudo. Perfeito, é um ponto muito interessante que não é só uma educação alimentar, vamos dizer assim, não é só educação alimentar. Envolve tudo, e não é só aprender a fazer, mas entender o porquê está fazendo daquela maneira é realmente um processo bem interessante e que a pessoa tendo realmente a consciência do porquê de certas coisas, ela com certeza vai ter uma ideia melhor, vai conseguir se apoiar melhor no processo. Isso. E Aline, só para a gente poder finalizar, eu vou te perguntar quando que vai acontecer o Encontro Leve e como que as pessoas podem procurar. Tá bem. Então, o Encontro Leve, ele vai acontecer dia 5 de outubro, no Parque de Itaipava, o Parque Municipal, né, que tem lá em Itaipava. É gratuito, é importante falar, né? Então,
Todas as mulheres podem participar, eu vou ter muito prazer de receber vocês lá. Vai ser na parte da manhã, vai ser uma manhã de qualidade, de tempo de qualidade para vocês. E para vocês se inscreverem, basta ir no link da minha bio do Instagram, @alinebrito.leve. Esse leve é com V mudo, tá? Então é L-E-V, @alinebrito.leve. Lá na minha bio tem um link de inscrição, vai estar escrito lá. Inscrição Encontro Leve. E eu entro em contato com você e finalizo a sua inscrição. É bem fácil. Perfeito, e ainda é bom que ainda falta bastante tempo para acontecer, Isso. que dá tempo de se organizar, dá tempo de realmente tirar essa manhã, que é um ponto muito interessante, e também para as pessoas conhecerem seu trabalho, e é um encontro gratuito, é uma oportunidade realmente. Com grandes profissionais, né? Vai estar eu lá e toda a equipe que me acompanha, de terapia holística, de personal trainer, terapeuta. Então, é uma oportunidade, como você falou, de ter, de se olhar para dentro, né? Dessa mulher se reconectar com ela mesma. Então, só para a gente finalizar, eu já ia finalizar, mas só para a gente poder cuidar mais um pontinho aqui que faltou. Você falar que tipo de coisas que vão ter lá no Encontro Leve. Você já falou do café da manhã, já falou de alguns profissionais, mas só para deixar tudo certinho para o nosso público. Então, você vai ter palestras de bem-estar, que vai cuidar da sua mente, da mudança de mentalidade, palestras sobre atividade física, que é um ponto muito importante que você tocou aqui. Você vai ter uma parte de meditação para você cuidar da ansiedade, aprender sobre técnicas de respiração que controla e equilibra a sua ansiedade, que atrapalha tanto no processo de emagrecimento, além de um café da manhã incrível e também o network, né, Hugo? Porque você acaba estando num ambiente que facilita, né, o entendimento do que você precisa mudar, porque são várias mulheres, é um encontro 100% feminino, é exclusivo para as mulheres, e são várias mulheres que estão ali com o mesmo objetivo que você. Eu tenho certeza que vai ser de grande crescimento. Perfeito, e um ponto até importante desse networking que você falou é justamente que são pessoas com o mesmo objetivo e cada uma vai impulsionando a outra. Exatamente. Então o objetivo fica mais fácil e é sempre bom ter uma companhia também. Aline, muito obrigado por essa conversa, foi um prazer te receber aqui no programa. Obrigada a você, Hugo. Tchau, tchau, gente. Eu te espero lá. Gente, e agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a edição do Correio Petropolitano Debate de hoje. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.